Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma conversa do Páginas Soltas. E antes de a gente iniciar a nossa conversa dominical sobre livros, eu quero falar duas coisas pra vocês. Vai ter barulho de ventilador porque está calor, a gente tá passando por mudança climática, então tá aquele calor absurdo. Eu gravo com a janela fechada pra não entrar o som da rua e espero que vocês entendam, tá? Peço a compreensão de vocês mais uma vez, mas é porque a situação no Rio de Janeiro é bem complicada de calor, né? Pra quem mora aqui, quem já passou temporada de calor aqui sabe muito bem como é o negócio. A segunda coisa é só lembrando pra vocês, uma coisa que eu já venho falando nos outros vídeos, é de que agora tem duas maneiras de você estar ajudando aqui o Páginas Soltas. A primeira delas é no botão Valeu, que fica aqui na parte de curtir, compartilhar, etc. Você pode estar ajudando a partir de R$2 aqui o canal. E também tem Tornar-se Membro, que é uma ajuda mensal e que também é a partir de R$2. Então assim, se vocês quiserem e puderem ajudar, vou ficar muito contente. E dito tudo isso, né, vamos para o que interessa, que é então livros. E hoje a gente vai conversar sobre o Criaturas Noturnas, da Leila Motley, que foi publicado recentemente aqui no Brasil pela Companhia das Letras, com tradução da Bianca Gonçalves. E bom, gente, esse livro aqui foi um livro que eu peguei pra ler sem saber de muita coisa. Eu achei essa capa lindíssima, gostei do título, falei, vou solicitar para a Companhia das Letras. Solicitei, eles mandaram, foi lido. E bom, como eu tô falando pra vocês, foi um livro que eu li completamente no escuro, eu não sabia necas de pitibiribas do que se tratava. E assim, foi um livro interessante, não foi uma grande leitura, mas foi uma leitura, assim, curiosa, digamos assim, porque uma das coisas que mais me pega aqui no Criaturas Noturnas é de que a Leila, ela mostra um lado da adolescência que não é muito mostrado na literatura, que é o lado de você ser pobre, né, você ser um adolescente pobre, e isso, assim, logo nos primeiros capítulos, logo nas primeiras páginas, eu já me peguei envolvido com a Kiara, que é a protagonista desse livro, que é uma adolescente de 17 anos, que é pobre, ela mora em Oakland, né, que é no estado da Califórnia, uma cidadezinha, digamos assim, satélite de Los Angeles, eu não tenho certeza, mas enfim, é uma cidade do estado da Califórnia. Então a gente vai acompanhar a Kiara, que é essa garota de 17 anos, que mora ali com o irmão, que é mais velho, e esse irmão tem o sonho de ser rapper, e o que acontece é o seguinte, a Kiara, ela é meio que órfã de mãe e pai, né, o pai dela acabou falecendo, e ele, enfim, tem todo um histórico de ter sido preso de uma maneira injusta ali, etc. E a mãe a gente não sabe muito bem que fim teve, a gente tem ali algumas alusões, mas a gente só vai descobrir realmente o que de fato aconteceu com essa mãe no meio do livro, né, e que é uma situação bem emocionante, digamos assim. E a gente vai acompanhar basicamente a Kiara tentando sobreviver, porque o que vai acontecer é o seguinte, o irmão dela, que é o Marcos, ele tem um sonho de ser rapper e ele se dedica basicamente a isso, só que o sonho dele não paga as contas e a Kiara ali, ela vai fazendo alguns bicos, né, porque ela teve que abandonar a escola por conta de tudo que aconteceu na família dela. Só que aí esses empregos vão se escasseando e a Kiara vê ali sem solução, porque ela precisa pagar o aluguel, precisa pagar as contas, ela tem um irmão que tá vivendo no mundo da lua, etc. E o que vai acontecer é o seguinte, certo dia a Kiara, ela meio que vai se ver, né, ali por conta da situação financeira dela, sendo obrigada a se prostituir, porque ela não está arrumando empregos, ela não consegue nada, e ela vê que talvez a única maneira de ela conseguir ganhar dinheiro é se prostituindo. E assim, como vocês devem imaginar, essa não é a melhor opção, né? E as coisas vão se degringolar aí, porque ela vai se envolver numa situação complicadíssima envolvendo o trabalho dela, né? E eu acho que isso é o suficiente pra vocês irem ler o Criaturas Noturnas, porque mais coisa do que isso seria spoiler, e vocês sabem que eu não sou a pessoa que conta a história do livro inteiro, porque tem gente aí que sempre conta a história inteira, e eu sou do time que eu acho melhor você ir sabendo só o básico e você vai desbravando o livro. E assim, gente, esse livro aqui, ele é um livro curioso, porque, como eu falei pra vocês, o tema me interessa muito, um tema que eu não vejo sendo tanto trabalhado na literatura, que é essa coisa da adolescência, quando você é pobre, quando você precisa se virar, né, de quando você precisa assumir as rédeas, não só da sua vida, mas as rédeas de uma casa, de uma família, etc, que no caso aqui da Kiara é a rédea da família dela, né, que basicamente é o Marcos, e vai aparecer ali também uma criança, filho de uma vizinha que é viciada em crack, e que ela vai acabar cuidando, né, e ela vai acabar pegando esse garoto pra cuidar. E esse mote de mostrar essa adolescência real, né, que não é aquela adolescência dos livros YA, que é meio fantasiado, porque você pode falar assim, ah não, mas tem vários personagens de livros YA que são pobres, etc, mas o YA, ele sempre tem aquele tom meio mágico, que não me agrada muito no aspecto de quando é falado sobre adolescência. Então aqui o Criaturas Noturnas, a gente vai ter a adolescência e a vida como ela é, né?
E assim, eu acho que a Leila Motley, ela escreve bem, e é impressionante pensar que ela começou a escrever esse livro com 17 anos, né? O livro é meio que inspirado numa história real que aconteceu ali, a gente fica sabendo no final. Mas a história do Criaturas Noturnas basicamente é ficção, a Kiara não existe, mas ela é meio que um retrato de diversas outras garotas. E assim, eu acho Criaturas Noturnas um bom livro, só que pra mim eu acho que ele se perde em alguns momentos que são muito cruciais pra você entender um pouco dessa personagem, entender um pouco o que se passa melhor na cabeça dessa protagonista, entender algumas decisões que ela vai tomando. E eu acho que o livro meio que ele vai patinando, assim, em determinado momento ali no meio. Eu acho que essas páginas em que a história vai patinando, poderia ter sido melhor utilizada para um desenvolvimento maior dessa personagem. Na minha visão, a Kiara é uma personagem complexa, só que esses buracos dentro do livro, né, acho que você acaba meio que não entendendo muito bem porque ela tá fazendo aquilo e fica meio solto, você não tem uma coisa mais profunda da psique dessa personagem. Tirou um pouco do brilho, digamos assim, porque ele tinha tudo pra ser muito bom e acabou ficando no bom. O que não é ruim, tá, gente? É só assim, quando eu comecei a ler o Criaturas Noturnas, o primeiro capítulo já me chamou a atenção, o primeiro parágrafo, a primeira página me chamou a atenção, porque falei assim, cara, meu tipo de livro, furou a fila assim que eu li a primeira página e falei, tenho que continuar. E aí você vai se empolgando, só que aí, como eu falei pra vocês, no meio tem essa coisa que a história fica meio que rodando em círculos. Eu acho que algumas coisas poderiam estar sendo desenvolvidas ali. Mas, assim, nada muito grave, nada que torne o livro ruim, nem nada disso, só que eu esperava um pouquinho mais porque ele começa muito bem e depois eu acho que ele dá uma derrapada. E essa derrapada, pra mim, ela acaba tirando um pouco da magia do começo do livro. E o final, eu não sei se eu gosto desse final. Eu tô gravando esse vídeo alguns dias após o término da leitura. E eu acho que o final, pra mim, ele é muito corrido. Ele acaba também caindo nessa patinação. Parece que a sensação que tem é que dá uma falta ali de um desenvolvimento melhor. Tudo bem que é o primeiro livro da autora, né? Apesar de ter tido toda uma pompa em cima dele, porque eu acho que realmente o tema é muito interessante e muito importante. Só que assim, eu acho que poderia ter sido melhor. Eu acho que principalmente a questão da Kiara e das motivações dela, pra mim, poderiam ter sido mais bem desenvolvidas. Porque chega um momento em que você fica, tá, mas isso daqui tá meio vazio, sabe? Mas é isso, assim, é uma leitura rápida, é um livro que é angustiante, então, assim, você vai ter diversas cenas que você vai ficar angustiado, porque é um sofrimento ali muito visceral dessa personagem, muito visceral mesmo, e talvez por isso de que eu achar que a escrita da Leila seja uma escrita angustiante no aspecto de que ela toca o leitor, de que quando chegou nos momentos chaves do livro, eu senti falta de uma elaboração maior do interno dessa personagem, né? Pode ser uma escolha da autora, mas assim, não funcionou comigo, né? E tá tudo certo. E é como eu falei pra vocês, não é que isso torne o livro ruim, não é uma coisa que eu vou te falar assim, pula esse livro que você não vai estar perdendo nada. Eu acho que tem muita coisa interessante, mas o que eu digo é, não se deixa levar tanto pela empolgação das primeiras páginas, porque você pode acabar tendo uma pequena decepção. Eu fui muito empolgado porque eu não sabia, né, mas assim, nada que atrapalhou a leitura. Inclusive acho que é uma leitura rápida também, apesar de ser esse livro angustiante, que em alguns momentos você tem que parar, né, de ler e você segurar um pouco a respiração. É um livro que vale a pena ser lido pelo tema, dessa perspectiva de uma adolescência diferente, que eu acho muito, muito, muito interessante. Eu sou suspeito pra falar, né, gente, porque eu gosto muito de livros come of age, né, livros sobre adolescentes, principalmente adolescentes pobres, que é uma coisa, como eu tô falando pra vocês, é difícil a gente ver serem retratados de uma maneira séria, de uma maneira complexa, né, de como é a adolescência, né, e apesar de toda a questão de classe, eles também são adolescentes, né, e todo mundo quando é... E, assim, eu tenho na minha cabeça de que quando você é adolescente, você passa por situações que são universais, né, de você tentar descobrir quem você é, de você tentar achar o seu lugar no mundo, tentar se questionar isso, né, claro que você vai ter diversos fatores que vão transpassar essa situação, mas no geral, mas tem algumas experiências que, na minha opinião, são bem universais para todos os adolescentes. E assim, foi um livro interessante, um livro que, pra quem gosta de come of age, recomendo, vale a pena ler. Pra quem gosta de histórias com um fundo social
também acho que vale a pena dar uma olhada. Mas é isso, não achei um grande livro, uma coisa monumental, mas é uma leitura interessante. É uma leitura interessante, eu acho que é uma leitura que vale a pena você, se você estiver na livraria, ou você estiver passeando pela Amazon, você dá uma olhada nas primeiras páginas e se você achar interessante, segue em frente e tá tudo certo, tá bom? Só lembrando que vocês vão encontrar esse livro nas livrarias mais próximas de vocês. Tem também na Amazon pra quem preferir. E só lembrando que comprando esse livro ou qualquer outro item na Amazon com o link aqui embaixo, você vai estar ajudando bastante o canal também, tá bom? E é isso, fica aqui essa nossa conversa sobre o Criaturas Noturnas. Eu acho que vale a pena dar uma conferida se você tem interesse nisso que eu falei, né, ao longo do vídeo. Tenho minhas questões, mas nada demais, assim. Foi um livro bom, né? Um livro que foi um livro 3 estrelas, que pra mim não é uma coisa ruim, tá, gente? Tem gente que acha que 3 estrelas é ruim. Eu não acho. 3 estrelas é bom, no meu conceito, né? Pra mim é 1 estrela ruim, 2 estrelas razoável, mediano, né? Então tá ali no 2 estrelas e meia. 3 estrelas bom, 4 estrelas muito bom, 5 estrelas perfeito, tá? Que é meio que a denominação, que é meio que a avaliação lá do Scoob, né? Inclusive, se você não me acompanha no Scoob, vale a pena me adicionar como amigo lá, porque quem me acompanha lá sabe tudo que eu tô lendo, que eu tô fazendo em questão de livro, tá bom? É isso, vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Um beijo e até a próxima conversa.